Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Alguém que circulava a bola, que era justamente o que o Flamengo não tinha no primeiro tempo. Então não é só essa situação dele não render pela esquerda, porque em poucos momentos, quando o Felipe passava, aí abria um pouco de espaço. Agora, a figura de circular a bola que o Diego não exerce... Ele passou a exercer no segundo. Deixa eu trazer essa conversa mais para trás aqui, que eu tô querendo chegar na defesa. Diga, Facinca. Facinca, só terminar uma rapidinho. E o gol, o primeiro gol do Atlético, da roubada de bola. Diego perde a bola. Eu até comentei com você antes do jogo. Sim. Eu estava assistindo o jogo pela Globo e o Eric Faria falou, porque minutos antes... Foi a primeira observação, exatamente. O Léo Pereira tinha feito esse passe e o Atlético quase roubou. O que os times fazem? É quando você vê, por exemplo, você tem um jogador que tecnicamente é inferior. Então os técnicos fazem o seguinte, olha, vamos posicionar a equipe para justamente deixar a bola nesse cara. O Atlético fez exatamente isso, posicionou a sua equipe e deixou a bola com o Léo Pereira. Condicionou tudo ali. Então o que aconteceu? O Léo Pereira na primeira quase entregou, aí veio a chamada do Renato, Léo, não faz isso. Aí a segunda foi lá e tocou com o Diego de costas. Aí o Cittadini veio, atropelou o Diego, e aí onde estava o Felipe Luiz? Aberto, lá do outro lado. Lá longe. Né? Então, para receber essa bola do Diego receber essa bola. A tal lentidão do Diego que eu falo é isso também, Zé. De mal posicionamento. Não é só de correr ou não correr. É a bola que bate, você já gira. Para, quer girar. Só falar um negocinho aí. Isso só mostra. Só falar um negocinho, Dani. Só mostra a questão. Contas, todo técnico é paternalista. Só queria falar um negocinho aí. Fala, eu entendi o que o Zé falou. Eu não consigo entender isso, entendeu? Não consigo entender isso. E eu me reporto à Holanda de 74, que é o time que começa a revolucionar completamente o futebol. É a partir da Holanda que a gente tem tudo que tem hoje. Antes da Holanda não era assim. E ao que o Minelli, que foi técnico do Internacional 75 e 76, e em 77 ele ganha o tricampeonato brasileiro dirigindo São Paulo, ele dizia para os seus jogadores... Minelli dizia o seguinte: com a bola nos pés, vocês vão jogar do jeito que vocês quiserem. Sem a bola, vocês vão jogar do jeito que eu quero. A Holanda, quando tinha a posse de bola, não tinha posicionamento de jogador. Não tinha posicionamento. Os jogadores se locomoviam o tempo inteiro. E se a Copa do Mundo de 74 fosse um campeonato de turno e retorno, com pontos corridos, a Holanda seria campeã. Não seria campeã a Alemanha. Seria campeão a Holanda. A Alemanha foi campeã porque era uma Copa de torneio de mata-mata, chega de decisão, um jogo só a Holanda, a Alemanha encaixou o jogo dela e ganhou. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o jogador não pode ficar engessado. Você vai ficar na esquerda, vai entrar em diagonal. Você vai ficar no meio, vai ficar de... Ninguém está de costa pro gol, primeiro, na minha visão. Porque todo o tempo o time caminha em bloco. O time caminha em bloco. A gente não fala em compactação. A gente não fala tanto disso, de caminhar em bloco, de ir pra frente em bloco e voltar em bloco. Você nunca dá de costa pro gol. E se você não tiver iniciativa de perceber e sensibilidade que jogando daquele lado você tá batendo de frente com o cara e você não vai render, você não pode ser jogador de futebol profissional. Na Copa de 70, o Gerson chegou pro Clodoaldo na partida contra o Uruguai e falou pra ele: escuta, os caras estão me marcando e eu não consigo sair disso. Você tá mais atrás. Vamos trocar? Você vai pra frente, aparece e faz o gol. E não deu outra. O Uruguai vencia o Brasil por 1-0, o Clodoaldo empatou o jogo em 1-1 e o Brasil fez 3-1 e ganhou a partida. Então, não teve nada a ver com o Zagallo aquilo. Zero. Muito da movimentação da Copa de 70, dos jogadores e daquele time, tem tudo a ver com a iniciativa de atleta. E o que eu quero dizer é o seguinte: se o jogador hoje fica engessado por sistema de jogo e não tem iniciativa para sair dele, porque dentro do campo, como vocês mesmo falaram, quem está lá dentro é o jogador, quem sente o jogo é o atleta. Se o atleta não tem essa sensibilidade, meu amigo, ele não pode jogar no Flamengo.
ele não pode jogar no Flamengo. Deixa eu trazer uma imagem aqui do jogo, Facinho, que eu já vou te passar essa bola. Deixa eu só botar uma imagem aqui. O Renato ontem ouviu muita coisa da arquibancada, né? E aí, obviamente, o Jorge Jesus foi lembrado. Mas o Facincani falou uma coisa interessante, eu vou mostrar essa imagem e eu quero ouvir vocês todos sobre essa questão de comparação. Vamos ver aí. Rapaz, olê, mister Facincani. Assim, você falou agora em Rogério. O Rogério foi demitido com 60% de aproveitamento, ganhou o Campeonato Brasileiro. A comparação do Renato, ela é com o mister ou é com o Ceni? Não, ela é com o mister, é óbvio que sim. Ninguém vai comparar com o Ceni porque, pro torcedor do Flamengo, ele ganhou um campeonato muito mais na sobra da incompetência do Inter do que do Flamengo, que naquele momento teria feito de fato um desempenho por merecer uma competição. É óbvio que a comparação é com o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus tinha um time que tinha desempenho com resultado em campo. Agora, ele tinha desempenho com resultado porque ele também era um técnico organizado, porque por mais que o padrão dele para o futebol europeu seja um padrão mais limitado em relação aos grandes gênios que lá estão trabalhando, mas ele tem uma cultura de muito mais bagagem e de muito mais estudo que a do Renato Gaúcho. Então é óbvio que quando você vem para o Brasil e você apresenta o básico, o mínimo da teoria, você vai ter um resultado porque individualmente seu time é muito bom e é muito mais fácil de você encaixar coletivamente. Então é isso que foi o grande segredo do Flamengo do Jorge Jesus, que era um cara que era paternalista, mas ao mesmo tempo era um cara que cobrava e prezava muito pela organização, com e sem a bola. Tudo aquilo que o Flamengo não é. E escalava o que tinha de melhor. E tinha a leitura e a percepção para saber em que posição o jogador rendia mais, como ele fez com o Gerson, que puxou da ponta, trouxe para o meio, como ele fez com o Gabriel, um jogador muito mais articulado como centroavante do que hoje. O Gabriel hoje joga na ponta direita no Flamengo, gente. O artilheiro do Flamengo hoje joga mais longe do gol do que perto da área. Vocês acham que isso vai dar certo? Uma coisa é você ter uma movimentação pontual. É você confundir a marcação, como o Sormani estava explicando. É o cara ter a leitura. Pô, tem 3 zagueiros aqui. Pô, eu vou sair um pouquinho mais, mas eu vou entrar depois. Eu vou dar uma circulada por ali. Vou fazer um X em cima do cara. Sei lá, você pensa qualquer movimentação, mas você está na hora certa e no lugar certo. Onde sempre esteve o Gabriel. Outra coisa é ele jogar armando pela ponta. Aí você inverte com o Bruno Henrique, aí o Bruno Henrique vira centroavante. O Bruno Henrique é quem é o cara da condução, é pra romper a linha. O Andrés Pereira, que é pra circular por dentro, tá jogando aberto pela ponta. Sabe? São movimentações, são montagens completamente espaçadas, desconexas em relação à inteligência que o Flamengo pode ter dentro de campo. Então é por isso que a torcida cobra do Renato aquilo que ele falava do Mister. Você tem 200 milhões, cobrem dele. Quando tiver 200 milhões, vocês me cobrem. Estão cobrando, porque agora você tem 200 milhões e você não sabe fazer jogar. E você não tem a menor ideia de como esse time tem que jogar bola. O Mister era simples e objetivo com a equipe. Gabriel, joga perto do gol, claro, movimenta, quebra a linha, tem o Arrascaeta por dentro para fazer esse time chegar, é o Gerson que aproxima. Os volantes do Flamengo não armam jogo. O meia do Flamengo, que era o único em campo ontem, se esconde, que é o Everton Ribeiro. Jogador que se esconde em jogo grande e se escora nesses caras. E aí quando esses caras não jogam, eles somem, como foi ontem. Então, essa personalidade, esse tipo de leitura que tem que vir do banco de reservas, que vinha com o Jorge Jesus, não vem com o Renato. Então, por isso que o torcedor manda o Renato para aquele lugar e aplaude o Mister toda vez que esse Flamengo tem entrado em campo e não tem rendido. Eu acho que essa eterna comparação, porque ela acaba se tornando inevitável, né? Porque o torcedor puxa ali na memória. Tem uma coisa também, esse torcedor, é o primeiro momento dele de fúria pós-Jorge Jesus, né? E você não teve isso com o Domi na arquibancada, você não teve isso com o Ceni na arquibancada, então ele puxa toda aquela saudade lá, que aqueles seus amigos lá do Rio também têm de Jesus, 2019. Mas aí trazendo por elenco... Prima tá bem? Minha prima não atende telefone. Hoje ela não fala desde ontem. Mas aí o que acontece? Para mim tem uma palavra que é convencimento, Dani. Convencimento. Você tem um elenco muito grande ali, você tem um elenco de porte. O Zé jogou numa Inter de Milão que ganhava tudo na Europa. Imagina, você sentava no banquinho do vestiário, o treinador tinha que mostrar para aquela rapaziada toda que ele sabia o que ele estava falando. Poder do convencimento. O Jesus convencia um grupo que tinha Rafinha chegando, que tinha Gerson chegando, que tinha Felipe Luiz, que tinha Gabriel, que tinha... O Jesus
pelo conhecimento, ele convencia os seus jogadores. Isso já foi falado em algumas conversas, em algumas entrevistas. Os jogadores compravam a ideia porque eles sabiam que aquilo ali tinha um fundo de verdade. Não era exatamente, vai por aqui porque é melhor. Não, vai por aqui porque o jogo vai ser feito aqui. Eu vou dividir o campo em tantos setores, você vai facilitar o trabalho por aqui para abrir um espaço por ali. Tinha um convencimento. Eu começo a me questionar se o Renato hoje convence esse grupo de jogadores. Eu dividiria esse trabalho do Renato em 3 etapas. O primeiro momento, ele precisava chegar e acalmar um ambiente deteriorado pela saída do Rogério. Ele tem esse poder. O grande mérito do Rogério é essa gestão interna. Ele teve esse poder, do Renato, desculpa. No segundo momento, ele começou a perder algumas peças, não conseguia trabalhar exatamente, já não tinha muita ideia ofensiva, ele trouxe o time para baixo, aquele jogo de ida contra o Olímpia lá da Libertadores, recua as linhas, vamos jogar em velocidade. Michael quase todo jogo, vamos explorar a velocidade, porque o Michael, ele ataca espaço, ele não cria. Era o Michael do Goiás, né? Exatamente, e que não vinha rendendo no Flamengo e ele apareceu pelas mãos do Renato. E num terceiro momento, os times começaram a entender, opa, se eu for para cima, o Flamengo está atacando em velocidade, faz 4, 5 todo jogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eles fazem, eu vou inverter. Eu vou baixar meu bloco e eu vou dar a bola. E nesse terceiro momento, o Renato parecia não saber para onde ir. Ele não conseguia criar esse jogo. E aí, cadê o convencimento? E aí eu acho que a cada jogo que passa, que você não mostra o repertório, aquele convencimento que tinha com o Jesus não tinha tempo ruim, a verdade é essa. O Jesus tinha um time que marcava baixo, um time que marcava alto, a intensidade, uma mentalidade, que eu bati nessa tecla outro dia. O Jesus falava em vencer, vencer e vencer, independente do cenário. Até esticava muito a corda do lado físico. O Renato fala em vamos ver no que vai dar esse brasileiro. porque a Copa, não sei o quê. E agora o bicho está começando a Ele já tinha entregado o brasileiro, né? Sim. Deixou nas entrelinhas que assim, o brasileiro já não dá mais. Dani, a frase, frase de sábado é: a gente vai vendo até onde a gente vai brigando no brasileiro. Ele praticamente, o lead, né, jornalisticamente falando, a grande notícia da coletiva, além daquelas frases do departamento médico, era ele quase que jogando a toalha no brasileiro. Sim, então, esses recados começaram. Eu me pergunto se hoje ele tem esse poder de convencimento sobre o grupo, que é um grupo vencedor, é um grupo que há 2 anos ganhava tudo no Brasil, é um grupo que no ano passado, mesmo sem brilhar, ganhou um brasileiro, está muito acima dos outros tecnicamente. Então, eu não sei se o Renato tem esse convencimento. A comparação com Jesus, para mim, é essa. Conhecimento para você convencer o elenco. E você precisa convencer o cara. O Zé, quando sentava lá no banquinho, né? Sim. O Zé, o Ronaldo, a turma da Inter, ele queria olhar para o treinador e falar: ó o tanto de cara pesado que você tem aqui, me convence do que você está falando, porque a turma aqui também entende de bola. E acho que tem um pouco isso. Renato, para mim, começa a perder. Não é perder respeito, não é perder ambiente, mas ele perde esse poder de convencer o jogador do que está sendo feito. E aí é um time tenso em campo, porque não tem solução. É um time nervoso contra o Fluminense ontem. Isso começa a desandar o bolo. Teve uma parte do jogo, segundo tempo, que erraram 2 passes assim, dominaram. Foi o Ilharão, se eu não me engano, foi o Arão e o Everton Ribeiro. Eu acho que lateral, foi o Everton na ponta. Na ponta. Matou no peito, era só devolver. Erraram o passe. Aí jogou pro Ilharão. Você vê isso no Flamengo? Depois, e tocou de novo. Quando que nós não estávamos mais acostumados a ver esse tipo de erro? Isso aí sim, isso aí é nervosismo. Isso é a necessidade. Opa, toma a bola. Toma a bola para você aí, entendeu? Então, tudo isso você assim, começa a perceber na questão desse, além do convencimento, na questão da responsabilidade. A minha pergunta é, existe um ciclo está se fechando? Que eu falo grupo, não do Renato, eu falo do grupo. Sim, sim. De alguns jogadores. Do Renato. O Renato tentou entregar o cargo dele ontem. A diretoria que não quis. Tem isso ainda. Renato, mas aí, mas aí, no limite final. Aí eu falo de alguns jogadores na questão. São bons jogadores, Dani, mas é o seguinte: você passa a ser estudado. Você começa a ter as dificuldades que em 2019 você não tinha, porque o time adversário começa a entender, opa, peraí, eu posso atacar por aqui, eu posso pressionar tal jogador, eu posso criar dificuldade na criação dos jogadores. O Flamengo não pode ser refém do Arrascaeta. Isso é verdade. Você não pode achar, não, o Arrascaeta vai chegar e vai solucionar todos os meus problemas. Tá bom, mas e a movimentação do Everton, que é o seguinte, o volante pega a bola, o Everton vem por dentro para jogar nas costas e tem um lateral e o Isla que passa. Isso daí... todo mundo já sabe. Então você posiciona, põe 3, como o Atlético fez ontem, 3 zagueiros, 2 volantões ali, os 2 laterais fechando, vem até um pouquinho lá e tal, de uma hora eles vão bater com a gente aqui. Não tem ideia, e acabou, porque não tem ideia. Aí o que faz? Pega a bola, toca de lado, pega a bola, toca de lado. Por isso que eu falei ontem, precisou do Michael para quebrar essas linhas. A gente não fala tanto sobre quebrar linhas, jogadores importantes, porque os atacantes que quebram as linhas e aí, só um detalhe, são os caras mais valiosos do futebol. Everton, Gabriel e Bruno, você precisou do Michael? Isso. Nada contra o Michael, porque é ele que tem dado isso há muito técnica, tempo. Quando você bota de outra maneira. Exatamente. Eu acho que é menos do que o Flamengo, entre aspas, merece com esse elenco. Gabriel, Bruno e Everton precisam responder mais do que esperar o Michael no segundo tempo. Os meninos estão chamando. Fala Facinca, o Sormani vai na sequência que o Facinca já tinha chamado. Não,
o que eu queria falar em relação ao que o Zé estava explicando é que todo time de futebol, ele é estudado a partir do seu primeiro, segundo, terceiro jogo, quando ele começa a encontrar um desempenho, como foi aquele Flamengo do Jorge Jesus. Lembra? Aquele Flamengo que depois do jogo contra o Emelec mete 6 no Goiás, já chama a atenção. A partir dali, todo mundo começou a ficar de olho. Só que a noção de um técnico de verdade para um técnico que, não vou dizer que ele não é de verdade, mas que ele é mais passional, muito mais motivador do que um técnico estrategista, é que quando ele passa a ser estudado, ele sempre vai encontrar um passo à frente para quebrar a previsibilidade do adversário que está esperando ele jogar daquela forma. E é mais ou menos o que acontece hoje com o Renato Gaúcho. Todo mundo, entre aspas, tem entendido que o Flamengo é um time agudo, é um time que depende muito dessa movimentação do Bruno Henrique, que se você fecha os espaços laterais, o Flamengo não circula por dentro, até pela ausência de um jogador como a Arrascaeta, mas independentemente disso, se você coloca um cara para se espelhar em cima da Arrascaeta, talvez o Flamengo não tenha uma outra válvula de armação, que é quando tinha com o Jorge Jesus. Porque você tinha o Gerson, você tinha o Gabriel que saía da posição para buscar até o jogo um pouco mais por dentro, para ajudar um pouco a Arrascaeta a fazer o pivô, e aí você tinha infiltração dos laterais do Flamengo, que são fracos nesse sentido, não o Felipe Luiz, tá? Porque o Felipe Luiz é um cara que tá preocupado muito mais defensivamente, até pela liberdade que o Jorge Jesus dele. Mas o Isla, por exemplo, não é o lateral como o Rafinha era, de agredir, de quebrar a linha, de ser o cara de linha de fundo. Por quê? Porque também tem muito do trabalho técnico para dar essa liberdade pro cara. E o Flamengo não faz. As peças vão encaixadas. Então a cobrança que tem que ser feita é em relação ao porquê que o Renato não traz essa versatilidade. É simples, o Flamengo ele é refém, tá sendo refém, parece, de um jogador como a Arrascaeta. E quando ele não joga, o time fica sem qualquer opção. Aí é onde o treinador entra. Aí é o porquê que o Mister fez o tal do trabalho dele florescer em 6 meses. E o Renato até agora, ele conseguiu em 3, 4, 5 jogos ali dar aquela motivação, tirar o Flamengo daquele clima bélico que ele tinha psicologicamente com o Rogério. O time deu um respiro, mas quando ele passou de novo a entrar no trilho, encontrar uma escalação e ser estudado, parou, porque ele não tem de onde tirar, não tem a versatilidade, a leitura para quebrar a previsibilidade. O jogador começa a perceber isso. Ah, com certeza. O jogador percebe isso e passa a não confiar no que está sendo feito, né? Ô, Sormani, você tinha pedido a palavra e eu quero que você já emende aí junto com o que você ia dizer o seguinte, essa questão de entregar o cargo, era melhor, então, a diretoria acatar? Mas aí também faz como, né? Com uma Libertadores daqui a um mês. Dani, e aí você não tem quem colocar no momento, né? Não há uma disponibilidade de treinador aí. Você fala, escuta, o Jorge Jesus está disponível. Aí está disponível, você vai lá e contrata, mas não é o caso. Eu acho que trocar um treinador agora é reiniciar um trabalho. Você teria um mês para colocar esse time em condições de enfrentar o Palmeiras, para tentar ganhar a Libertadores. É possível? De repente você esquece o Campeonato Brasileiro, tá? Lógico que não totalmente, porque você precisa, se perder a decisão da Libertadores, estar numa posição que vai te garantir a sua presença na Libertadores no ano que vem. Porque é importante em todos os sentidos, em questão de financeira, em questão de imagem do clube e em questão do próprio ego do flamenguista, né? Claro. Então eu acho que não é por aí, entendeu? Não é por aí. Agora, eu adoraria que o Jorge Jesus voltasse pro Flamengo. Adoraria. Porque eu acho que o torcedor do Flamengo vai cair na real quando ele voltar. Vai cair na real. Tá? Ele teve 6 meses, já disse aqui, completamente fora da curva do trabalho dele. Do trabalho dele. Você não encontra no trabalho de Jesus nada semelhante ao que ele fez no Flamengo naquele momento. Entendeu? Aquilo teve a participação dele? Claro que teve. Claro que teve. Mas era um momento, tudo conspirou a favor, entendeu? Eu gostaria muito porque daqui a pouquinho, quando ele voltar, depois de 6 meses, os caras estão pedindo para ele ir embora. Futebol não é muito importante, enfim, eu ia falar de umas coisas aí que a gente já debateu anteriormente, não vale a pena voltar. Mas eu acho que, trocar o técnico não é o caso. 2, o time ser refém do Arrascaeta, eu acho fim da picada, entendeu? Com um orçamento de 200 milhões de reais, eu acho um absurdo. Zé, quer falar? A gente vai fazer um intervalo daqui a pouco para voltar falando de Gabigol. Mas fala, Zé. Não, a minha
Eu ia fazer uma pergunta. A minha pergunta é, o que os torcedores do Flamengo estão esperando no jogo de sábado? Eu acho que é uma redução de danos. Que é contra o Atlético. Ganhar o jogo. Sim, Não, mas... ganhar o que você ganhar o quer. jogo, Zé. Ganhar o que você quer. Ganhar o que você quer. Agora, diante do cenário, o que você projeta? O que você acha que pode acontecer? Mas a pergunta projeção foi, bem o que o realista, torcedor Facinho. espera? O torcedor espera a vitória. Exato. Agora... Foi o que o Facincani falou. A pergunta tem foi que ganhar. essa. O que o torcedor espera? O torcedor espera a vitória, óbvio. O torcedor não está analisando o Só o cenário. Flamengo. Mas O ele torcedor quer a preocupado. vitória. Lógico. Tá preocupado. É isso que eu tô Sim, imaginando. O que isso passa, é outra história. O que passa Isso na é outra cabeça história, do... mas ele quer vitória. Então deixa eu reformular a pergunta aqui. Eu reformulei, né? Vou fazer uma outra pergunta, que é assim, às vezes a gente fala uma coisa e está de outra. Né? O que os torcedores... não entendi o que você falou. Qual é o tipo de jogo que o torcedor do Flamengo espera contra o Atlético Mineiro? Ah, bom, essa é outra pergunta. Sabe por que ele não espera nada? Porque não tem Equilibrado padrão, com Zé. vitória. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, porque o Flamengo tem dificuldade